Olá, seja muito bem-vindo à palestra Estafa, Estresse e Síndrome de Burnout. É um prazer, o meu nome é doutora Michele Vilar, eu sou médica psiquiatra e terapeuta cognitivo-comportamental. A estafa é também conhecida como fadiga e ela é um cansaço extremo que pode ser ocasionada por um excesso de atividades do nosso dia a dia. Nós podemos ter tanto a estafa física como a estafa mental. O principal sintoma da estafa é a fadiga, é o cansaço. E a estafa ela pode acontecer por atividades do ambiente de trabalho, mas também por um excesso de atividades do nosso dia a dia. Então, vamos falar de estresse? O estresse é uma resposta normal do nosso organismo frente a eventos estressores do nosso dia a dia. E o que seriam esses eventos estressores? São eventos que de alguma forma perturbam o nosso equilíbrio. Por exemplo, o excesso de trabalho, os problemas de saúde, os problemas familiares, os problemas no casamento. E o estresse, ele pode ou não ser causado pelo trabalho. Mas afinal, o que ocorre durante o estresse? Vamos imaginar uma situação estressante e então ocorre a liberação de neurotransmissores e hormônios que vão levar a sintomas tanto físicos como sintomas psíquicos. Como sintomas físicos, você pode ter taquicardia, boca seca, sudorese, tensão muscular, dor de estômago, dores de cabeça, podendo chegar a ter até hipertensão arterial. Já os sintomas psíquicos, o mais comum são os problemas de concentração, as alterações do humor, a irritabilidade e a insônia. O que é o burnout? O burnout é uma síndrome ocasionada por estresse crônico no ambiente de trabalho. É também conhecida como síndrome do esgotamento profissional. Mas afinal, o que é uma síndrome? Uma síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que vão caracterizar um transtorno ou uma doença. O burnout envolve um conjunto de sinais e sintomas. Um sintoma isolado não faz o diagnóstico de burnout, mas um sintoma isolado pode ser um sinal de estresse, de que algo não vai bem e de que você deve ficar alerta. Saber quais são os sinais e os sintomas do burnout ajuda você a buscar ajuda antes que a síndrome evolua. E quais são os sintomas do burnout? A principal sensação de estar com burnout é a sensação de estar no limite. Para diagnosticar o burnout, a pessoa deve apresentar 3 aspectos ou características: exaustão emocional, distanciamento das relações pessoais e diminuição do sentimento de realização pessoal. Vamos abordar aqui cada um deles. Exaustão emocional. Exaustão é uma sensação de esvaziamento físico e mental. A exaustão emocional pode envolver sentimentos de depressão, que envolvem uma tristeza ou falta de prazer em fazer as coisas que você gostava de fazer antes. Falta de esperança, que é achar que as coisas nunca vão mudar, impaciência, querer tudo para ontem, irritabilidade. As coisas que antes não teriam problema, elas passam a ser uma fonte de irritação e podem evoluir para ataques de raiva. Tensão, sensação de baixa energia, fraqueza, preocupação excessiva, alterações do sono, falta de concentração com sensações de branco na mente, aumento da susceptibilidade para doenças, ou seja, um sistema imunológico mais frágil, e sintomas físicos como cefaleias, náuseas, tensão muscular, dor lombar ou cervical, alteração dos batimentos cardíacos, sintomas gastrointestinais e pressão alta. O segundo aspecto da síndrome é o distanciamento das relações pessoais. É uma sensação de distanciamento ou alienação em relação aos outros. Você deixa de se importar com o que o outro pensa ou sente, perde a capacidade de conexão, não consegue mais se colocar no lugar do outro, o que chamamos de falta de empatia, podendo chegar até mesmo a um certo cinismo. Diminuição da sensação de realização pessoal. É aquela sensação de que muito tem sido feito e de que pouco tem sido alcançado. Sensação de fracasso, sentimentos de derrota, achar que não vê saída ou ter a sensação de que muito se tem sido feito e que não está valendo a pena.
Quais são os fatores de risco para o burnout? E aqui nós vamos abordar a teoria sociopsicológica, que envolve as características do indivíduo e as do ambiente de trabalho ou da organização. Fatores de risco relacionados à organização ou ambiente de trabalho: burocracia, excesso de regras e normas, alterações frequentes de regras, acúmulo de tarefas, excesso de trabalho, problemas de comunicação entre os membros da equipe, impossibilidade de ascender na carreira, falta de reconhecimento pelo trabalho realizado, dentre outras tantas características que você mesmo já conhece. E quais seriam as características do indivíduo? Indivíduos competitivos geram um clima ruim de falta de coleguismo e proatividade. As pessoas impacientes querem tudo para ontem e colocam pressão sobre os outros. Os controladores são inseguros, preocupam-se excessivamente, têm dificuldade em delegar. Já o perfeccionismo é um excesso de exigência consigo mesmo e com o próximo. Os perfeccionistas são intolerantes com os erros dos outros e são muito inflexíveis. Dificuldade em tolerar frustração são as pessoas que querem tudo do seu jeito. As pessoas autoritárias gostam de mandar, não aceitam outra forma que não seja a sua, e isso gera muita tensão e isolamento. Indivíduos extremamente sensíveis que se ofendem por qualquer coisa, dificuldade com críticas e avaliações. E não podemos esquecer dos pessimistas, que têm muita dificuldade em ver o lado positivo de todas as coisas. E aí, será que você se identificou? Fatores protetores, personalidades com maior índice de resistência ao estresse. Vamos lá? Otimismo, confiança, esperança, positividade, resiliência, capacidade de se adaptar a situações difíceis e estressantes, uma autoestima elevada, um maior senso de responsabilidade, capacidade de pensar positivamente sobre si mesmo, autoconfiança, convicção de que você é capaz de fazer ou realizar algo, senso de autoeficácia, que é a capacidade de realizar uma tarefa específica. Burnout na CID-11, mas afinal de contas, o que mudou? Burnout é uma síndrome conceituada como resultante do estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso. Essa é a definição da CID-11. Na CID-11, o burnout está no capítulo de fatores que influenciam o estado de saúde ligado ao emprego. Burnout não é classificado como doença, porém necessita de tratamento e cuidado por ter potencial de incapacitar e gerar sofrimento para as pessoas. Assim sendo, para concluirmos, burnout não é doença, é um fenômeno ocupacional exclusivo do ambiente de trabalho. Quando falamos em esgotamento profissional, 3 aspectos são muito importantes: diagnóstico, tratamento e prevenção. Você já ouviu falar que a prevenção é o melhor tratamento? Prevenção da síndrome de burnout. Em primeiro lugar, nós vamos abordar estratégias de diminuição do estresse no ambiente de trabalho. É muito importante avaliar quais são os aspectos do ambiente de trabalho que estão levando a um desgaste. Seria o excesso de trabalho, problemas de comunicação com a equipe? De qualquer forma, estratégias que diminuam o estresse no ambiente de trabalho são fundamentais, tanto para a prevenção quanto para o tratamento da síndrome. Outro ponto a ser abordado é a mudança do estilo de vida, por conta do excesso de trabalho ou por conta de todo o estresse, você deixou de cuidar da sua saúde. Estamos falando de atividade física, sono, alimentação saudável, idas aos médicos e horários regulares, assim como lazer, hobbies e descanso. Um outro aspecto a ser abordado são os fatores da sua personalidade que podem estar contribuindo para o problema. A psicoterapia e o autoconhecimento podem ajudá-lo a se perceber. E eu te convido para finalizarmos com uma frase que eu gosto muito. Toda casa tem goteira. Não existe o emprego ideal, nem o relacionamento ideal, nem a vida ideal. Existe você, analisando, mudando, absorvendo e sentindo as experiências de forma real. Saber a hora de sair, de ficar, de mudar o seu comportamento, o seu ponto de vista
e a sua história.